Fala pessoal, tudo bem? Joia? Professor Otávio com vocês aqui mais uma vez, professor da área de Geografia. Eu vou conversar com vocês hoje sobre o simulado, resolvendo questões e exercícios para vocês aqui, do último simulado que vocês realizaram. E diante disso aqui, deixei anotadinho para você poder ver, nós faremos a correção das 4 questões testes, mais uma questão discursiva, né? Opa, escrevi errado aqui, olha só. Discursiva. Que você obrigatoriamente já deve ter feito aí diante da composição do seu material, ok? Então, de fato, o que nós temos aqui é uma visão e uma versão bem explicativa, bem organizada dessas discussões, dessas distribuições de questões aqui do material de vocês, ok? Espero que todos tenham ido bem, mas aqui a gente está fazendo uma correção de exercícios aplicados a UFO, a Enem, então a gente vai ter a cara de cada exercício para poder conversar aqui e ver como que a geografia de fato também vai observar diante desse contexto, ok? Vamos lá? Presta atenção, questão número 1 que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Questão número 1 de GEL, fica anotado para vocês aí. Coloco para vocês que a água é um dos principais agentes, né, que modelam e modificam a paisagem natural. A figura abaixo, que eu vou colocar para vocês aqui agora, ela vai mostrar, diante de uma ilustração, os principais componentes do ciclo hidrológico, tá? E desse ciclo hidrológico na fase, sobretudo, terrestre. Então, tem um macetezinho aqui para a gente poder compreender, tá? Exemplificando-os com uma encosta vegetada. É uma encosta, a gente está falando de uma encosta que tem o processo predomínio de vegetação para fazer essa retenção da erosão superficial, da extração de matéria terrosa superficial. Ela vai ser deslocada e, consequentemente, vai criar aqui um mecanismo que possibilitará, né, a passagem dela de um ponto a outro. E ainda a gente pode perceber que em vários momentos você pode observar a interferência da disposição da vegetação nesse ciclo, né? Então a gente tem a interceptação pela copa das árvores, escoamento pelo tronco, que vai fazer com que você tenha gotículas maiores e até mesmo um processo mais elevado, um processo mais alavancado, né? Para que consequentemente você tenha aqui gotículas maiores e processos mais concentrados com essas quantidades, com essas maiores distribuições do processo hídrico, tá? Mas vamos à questão aqui. Considerando um cenário futuro de supressão de toda essa vegetação, ele está dando para você uma palavra-chave aqui, né? Ao ponto de que você tem, talvez, aqui a retirada, a extração dessa vegetação, a supressão dela, da área ilustrada, cenário alternativa correta. Vamos lá. Devido ao fato do ciclo hidrológico ser um processo natural, a influência do homem por meio da retirada da vegetação não é suficiente para alterar a sua dinâmica. Bem, errado, tá? A gente já começa com uma questãozinha errada. Por quê? Eu estou falando para você de que o ciclo hidrológico, de fato, ele é sim um processo natural, mas não estou desvinculando ele à interferência do homem, tá? A influência do homem pode sim, interferir, pode sim impactar negativamente esse processo, tá? Então, o que a gente tem aqui é, de fato, a noção de compreender que essa influência vai ter uma interferência direta, sim. Então, a alternativa A, ela está errada, tá? B, a retenção de água na encosta se manterá em equilíbrio, pois os itens 4 e 10, tá, deixarão de retirá-la para a atmosfera e anularão os efeitos dos demais processos. Olha para você ver que legal, cara. Tudo que soa muito absurdo dentro de uma questão, quando você está lendo, você fala assim, não, isso aqui é absurdo, isso aqui é meio que contra a lógica da ecologia. É claro que está errado. Por quê? A retenção da água na encosta se manterá em equilíbrio.
Aí vamos ver quais são os itens 4 e 10. Vamos dar atenção para o cara aqui. Evapotranspiração, que é a transpiração florestal, e a absorção de água, tá? Essa absorção de água, ela obrigatoriamente vai ocorrer aqui, ela obrigatoriamente vai ocorrer aqui nesse parâmetro de área que você tem uma absorção pela raiz, tá? Então nós temos essas duas características aqui, que são características bem específicas, bem precisas. Aí, pessoal, olha só, né, cara? A retenção de água se manterá em equilíbrio? Não, ela não vai se manter em equilíbrio, ela vai ter uma quebra da dinâmica que ocorre aqui, então isso já está errado, só pela essa alteração da dinâmica já não é mais equilibrada. E os itens 4 e 10 deixarão de retirá-la da atmosfera e anularão os efeitos dos demais processos. Nada a gente está falando aqui de um processo de atmosfera, tá? A gente está falando aqui de um processo que está elementado, inclusive, na fase terrestre, tá? Então, é claro que isso não vai deixar de extrair matéria para a atmosfera para, consequentemente, ponderar essa retirada de matéria, tá? Então, a B, ela está errada também em número, em grau, gênero e número, ok? C, o rio é jusante, e aí é legal você lembrar quem é a jusante, né? Se eu estou colocando para você aqui jusante, obrigatoriamente é onde o rio nasce, né? Então, a jusante de um território é a área de nascente do rio ou um alto curso, tá? Desse alto curso, a gente pode prever uma característica melhor aqui do desenvolvimento dessa composição vegetal, tá? E aí, olha só que interessante. A gente, quando observa diretamente isso aqui, vamos ler a questão para a gente poder ver de maneira clara esse processo. O rio jusante sofrerá interferência, pois, olha só, nos momentos de chuva, obrigatoriamente, nos momentos de chuva, sua vazão se elevará devido ao aumento no item 7. Então, vamos ver qual que é o item 7 aqui, que é o escoamento superficial. E quando em estiagem, sofrerá diminuição, pois não será alimentado pelos itens 6 e 9. 6 e 9. Olha para você ver que questão chave, que fala interessantíssima. Ele diz para você que o escoamento superficial ele vai aumentar, tá? Que é o 7, por causa da retirada da vegetação. Então, o escoamento superficial ele vai ser escoado pela superfície com maior quantidade, menos infiltrado. Então, entenda que essa água, inclusive, ela vai ganhar velocidade, ganhar volume quando cair a jusante. E sofrerá diminuição, pois não será, isso na estiagem, né? Pois não será alimentado pelos itens 6 e 9. Então, a infiltração e o escoamento superficial, eles não serão, entre aspas, retroalimentados, né? Não consigo ver uma alternativa melhor do que essa aqui, tá? A questão 1, que você está vendo comigo aí, a alternativa correta, que mais faz jus aqui, é a alternativa C, tá? Deixar até marcado para você aqui. Mas vamos, até por preocupação, né? Vamos ver diretamente aí essa discussão, essa alternativa D que vem adiante aqui para, consequentemente, poder conversar um pouco melhor sobre a alternativa da questão. Olha só que legal. Se a gente parar para pegar aqui a alternativa D, ela vai falar o seguinte: ocorrerá alteração significativa na dinâmica da água na encosta com o aumento dos itens. Com o aumento dos itens. Aí ele fala para vocês aqui o seguinte, ó. Ele te dá a possibilidade de você ver juntamente comigo os itens 6, 8 e 9. Vamos ver eles aqui? 6, que é infiltração, 8, que é percolação, e 9, que é escoamento superficial. Ocorrerá alteração significativa da dinâmica da água na encosta com o aumento desses 3
e, consequentemente, redução do 7. Você não vai ter redução do 7 quando você tem a retirada de vegetação. Você tem aumento do 7. Por quê? Uma diminuição, uma redução do 7 seria basicamente com um incremento maior de vegetação. Então, significa que você vai ter uma vegetação que reteria a velocidade dessa água. Não é o que nós estamos vendo aqui. Tranquilo? Então, essa questão aqui, ela mostra bastante erro diante daquilo que a gente está procurando conversar, tá?